não há registro de vítimas. O local, por onde passa uma ferrovia, é uma importante conexão entre a região sul do país e Odessa, que é uma cidade portuária muito importante, que não recebeu os ataques frequentes no conflito até agora. 8h37, agora é hora de liberdade de opinião. O primeiro tema do Liberdade de Opinião para a análise de Boris Casoy e Fernando Molica é o caso Daniel Silveira, que é destaque aqui no site da CNN Brasil, uma apuração da nossa analista Thaís Arbex, que apurou o seguinte: Daniel Silveira diz ter tirado tornozeleira eletrônica. Nem era para ter usado, entende o deputado. E foi isso que ele disse aos jornalistas quando perguntado por que o sinal da tornozeleira eletrônica tinha desaparecido desde a Páscoa. Nem era para eu ter usado, estou sem ela, disse Silveira a jornalistas ao ser questionado sobre o motivo de a tornozeleira ter ficado descarregada por 8 dias. A Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal informou ao Supremo que não tinha sinal algum da tornozeleira desde o domingo da Páscoa e, obviamente, tinha perdido a condição de monitorar os passos do deputado Daniel Silveira. Os presidentes da Câmara e do Senado defenderam que é o Legislativo que tem que decidir sobre a cassação de mandatos. Arthur Lira foi bem direto, disse que o Congresso não abre mão dessa atribuição. Vamos assistir. O Supremo Tribunal Federal tem a competência para julgar, o presidente da República tem a competência constitucional de fazer a graça ou o indulto e que o Congresso Nacional, não só a Câmara dos Deputados, mas Câmara e Senado, é quem tem que decidir sobre mandato parlamentar. A Câmara não restitui o que não dela foi tirado, só quem pode retirar mandato parlamentar é o Congresso Nacional. Isso é um entendimento das duas casas que, com muita tranquilidade, a gente tem conversado e colocado que é uma atribuição que nós não vamos abrir mão dela constitucionalmente. Nós mostramos, o presidente Arthur Lira disse que esse entendimento é um entendimento das duas casas. Então agora nós vamos ouvir Rodrigo Pacheco confirmando isso, que na avaliação dele, presidente do Congresso, do Senado, só deputados e senadores podem decidir sobre a perda de mandato de um deputado ou de um senador. Vamos acompanhar. Bom, na minha opinião, que na verdade eu recorro muito mais à questão jurídica do que propriamente política. Numa situação de uma decretação de perda de mandato por parte do Judiciário, há necessidade de se submeter à Casa Legislativa para que a Casa Legislativa decida-se sobre isso. Então, eu considero que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido, quando se exige a apreciação da maioria dos pares. Um mandato otorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação dos seus pares. Estamos a postos, estou com eles no Liberdade de Opinião hoje, Boris Casoy e Fernando Molica. Bom dia, Boris, bom dia, Fernando. Daqui a pouco eu chego no Molica, vou abrir com o Boris Casoy para a gente repercutir, entender as declarações de Pacheco e Lira. Se, Boris, acirram os ânimos com o STF, qual a sua opinião? Bom dia, Stephanie, bom dia, Colombo, bom dia, Molica. Eu acho que acirram é um pouco de exagero. Eu acho que eles estão colocando as suas posições. Para analisar isso tranquilamente, temos que levar em consideração que estamos vivendo um período eleitoral. Estamos em plena campanha eleitoral, há 5 meses das eleições, e qualquer tema é ampliado, tem muita sensibilidade. Então, no momento em que o STF prepara-se, quer caçar, quer punir um deputado, Daniel Silveira, que não é nenhum grande expoente, muito pelo contrário, os seus pares não o apreciam muito, não é nenhum expoente do Congresso. Essa questão acaba de servir para uma discussão que, a meu ver, está ampliadíssima
transformada numa grande crise nacional, embora seja um problema de caráter jurídico. Existe uma zona gris, uma zona cinzenta, que precisa ser preenchida, que precisa ser resolvida, e isso se faz conversando. Isso se faz conversando porque realmente há dúvidas. Então, a informação que nós temos é que o STF, alguns membros do STF e do Legislativo já estão conversando a respeito. Como é que nasce isso? Como é que nasce essa situação? Nasce por uma espécie de enfraquecimento do Supremo. Por que esse enfraquecimento? Porque o presidente Bolsonaro deu um nó no Supremo Tribunal Federal com essa história da graça, com essa história do indulto, que também envolve Daniel Silveira. Está tudo no mesmo contexto. E aí o STF foi pego de calças curtas. Vinha lá, Magister Dixit, né? Nós, é a nossa opinião e imposição da lei e da Constituição. De vez em quando tem política no meio. E aí, de repente, vem o presidente e dá um nó, né? Está cavalgando nos efeitos eleitorais desse quadro, e aí vem, de propósito ou não, a Câmara e o Senado dizendo: olha, quem julga deputado e senador somos nós, não é o STF. Isso para um STF que nesse momento está encolhido, ainda não recuperado do soco que levou da ação do presidente Bolsonaro. Agora, aqui entre nós, isso é uma coisa para resolver no papo, na legalidade, no gogó. Não é um fator de grande crise nacional. Se o Daniel Silveira já apareceu sem nenhum dispositivo de controle, porque ele acha que está tudo resolvido, mas sempre que a gente coloca o Daniel Silveira na glória nacional, né, dentre os grandes monumentos da política nacional, eu insisto, a gente está gastando vela com o mal defunto. Então, vamos dar as devidas proporções a esse assunto e imaginar que os bombeiros do momento consigam apagar esse foguinho dessa história que parece um grande incêndio e não é. Stephanie.